Muito boa tarde. Quero agradecer ao Enio e principalmente ao professor João Pacheco pela gentileza desse convite. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar nesse ambiente da antropologia. Dizer também da minha satisfação de dividir essa mesa com o Enio, Márcio, Gersen. E é curioso, porque quando eu recebi esse convite para participar dessa contemporaneidade, digamos assim, das lutas indígenas, eu tinha acabado de realizar alguns trabalhos. E é interessante como a mirada retrospectiva, ela nos mostra o quanto nós tínhamos de desconhecimento, eu, pelo menos, o quanto eu tinha de desconhecimento logo que surge a Constituição de 1988. Eu, recentemente, fui convidada a fazer um texto em homenagem ao ministro do STJ, por conta de uma decisão dele determinando a realização de laudo antropológico numa hipótese de crime cometido por índios, por indígenas. E se tratava exatamente de dar inteligibilidade aos atos pela análise antropológica. E aí eu fui pesquisar como é que era antes, né? Como é que eram as decisões do Supremo antes. E é impressionante porque até outubro de 1986, ou seja, 2 anos antes da Constituição, o Supremo definia a responsabilidade indígena a partir da análise do seu desenvolvimento mental. Ou seja, procurava saber o grau de assimilação à sociedade nacional. Se fosse um grau alto, eles respondiam como um qualquer. Se fosse baixo, então se considerava um desenvolvimento incompleto e, portanto, não respondiam por atos criminosos. Uma outra análise que eu tive que voltar foi agora, por ocasião da celebração dos 30 anos da homologação da terra indígena Yanomami. E aí é muito interessante, porque eu voltei a um inquérito que foi instaurado por mim e por Eugênia Aragão em 1989. E, na época, nós não sabíamos nada, mas é interessante como os Yanomami sabiam quem nós éramos e sabiam exatamente o que queriam, né? Os Yanomami, eles vêm de uma invasão de terras que começa lá na década de 60 do século passado, né? A gente fala em século passado, é o meu século, mas, enfim, e muito acentuada por projetos como a Perimetral Norte, o projeto Radan, que descobre minérios nos territórios, e desde do final da década de 60, surge uma proposta de criação de uma área contínua em favor dos Yanomamis. E as coisas vão e voltam na FUNAI, e a luta persistente deles até que chegam no Ministério Público Federal, em 1989, com 2 certezas: que o território deles era contínuo e tinha por volta de 10 milhões de hectares. Uau! E o outro é que a responsabilidade era do Ministério Público Federal, ou seja, tinham a exata compreensão de como a Constituição tinha definido o que eram terras indígenas e qual o papel do Ministério Público Federal, o que mostra como o movimento indígena estava atento ao processo constituinte e quis expor ali exatamente as suas pretensões. Por ocasião desse inquérito que foi instaurado em 1989, nós chamamos como perita a professora e antropóloga Alcida Rita Ramos, que produziu um belíssimo trabalho que nos permitiu entrar com uma ação declaratória. Na época, era a ação que a gente imaginava. Em 1989 ainda a ação foi proposta, exatamente para definir esse território Yanomami. E essa ação foi extinta porque o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, Márcio conhece bem essa história, ele decidiu perguntar, mas vem cá, é isso mesmo, 10 milhões de hectares em áreas de fronteira? E a gente falou para ele, olha, isso é o que diz o laudo antropológico, nós do direito não entendemos nada disso, mas a antropologia entende. E ele baixou a portaria declaratória, área contínua, 9.700.000 hectares, toda ela em faixa de fronteira. E esse precedente ele foi muito importante para outras áreas grandes da região amazônica, definindo, primeiro, que a área indígena é a área com 4 atributos, como está na Constituição, né? Não é só a área de moradia, mas a ela se soma a área de produtividade, a área da atividade produtiva, a área dos recursos ecológicos necessários ao bem viver do grupo e a área da reprodução física
e cultural do grupo. O saber específico é o antropológico, isso foi afirmado depois pelo Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades, e é possível a incidência de terra indígena em área de fronteira e o usufruto exclusivo dos recursos naturais ali existentes. Então, é interessante, porque nós estamos falando de 1989, esses precedentes foram ali firmados. Tivemos, depois, retrocessos, como aconteceu no julgamento do próprio Supremo, no caso Raposa Serra do Sol. Mas retrocessos que foram rapidamente superados pelo próprio movimento indígena. O movimento era tão forte, o movimento dos indígenas, dos grupos indígenas que ocupavam a área da Raposa Serra do Sol, que a própria tese do marco temporal e das condicionantes estipuladas naquele julgamento não atingiram a própria área da Raposa Serra do Sol. E tinha uma parte da área que não estava sob ocupação indígena em outubro de 1988, Fazenda Guanabara, uma área grande, mesmo assim foi reconhecida como indígena. Outros dois casos que o Supremo depois aplicou a tese do marco temporal, teve que voltar atrás por conta do movimento indígena. Não voltou por conta da tese do marco temporal, mas voltou por outras teses e anulou as decisões em que ele tinha estabelecido o marco temporal. E agora, recentemente, nós estamos aí com a iminência de novo julgamento, né, naquele RE de repercussão geral do caso Choclen. Eu vou ser muito rápida aqui, mas é porque eu queria dar umas informações que eu acho muito importantes para a gente ter a dimensão desse protagonismo, que foi no âmbito internacional. A gente lembra que a Constituição é de 1988, em 1989 vem a Convenção 69 da OIT. Eu acho que, né, a essa altura todo mundo conhece a Convenção 69, né, que vai acabar também com a ideia de assimilação e vai ter muito forte a ideia de autodeterminação, tanto que determina a consulta aos povos interessados. É de 89. Ela corresponde, portanto, ao movimento nacional, ao movimento local. A gente lembra que várias constituições da América Latina produziram normas sobre direitos indígenas, sobre territorialidades indígenas, e aí a gente tem Nicarágua, Equador, Bolívia, Venezuela, enfim, muitas. Então, a gente tem no plano internacional esse movimento, mas o mais interessante é a jurisprudência que se forma também no plano que vem se formando no plano internacional. A gente tem o coração das Nações Unidas, ele é formado pela Declaração das Nações Unidas e por dois pactos internacionais, de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais. Nos dois pactos, tem um primeiro artigo que diz: é assegurada a autodeterminação dos povos. O Comitê de Monitoramento do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, analisando esse artigo primeiro, falou ele é aplicável aos povos indígenas. Lembra, Márcio, que a gente passou anos falando, não, mas não pode chamar de povos, porque povos é um atributo dos Estados nacionais. E agora, o próprio sistema ONU fala, a autodeterminação dos povos envolve povos indígenas, né? Então, e depois disso, o próprio Pacto de Direitos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele vai lançar uma decisão dizendo que, para garantir a autodeterminação dos povos, é necessária a segurança territorial. E caso haja algum empreendimento dentro dessa área que cause problemas sérios para os grupos e afetem seus direitos econômicos, sociais e culturais, não basta a consulta, mas é preciso o consentimento. Ou seja, é possível dizer de forma definitiva não, né? Também há uma outra decisão de 1997 da do comitê que monitora a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E tem um comentário de 1997, número 23, que trata de povos indígenas. E diz exatamente a mesma coisa, que as sociedades nacionais elas ainda enfrentam colonialismo, enfrentam exploração dos territórios indígenas por parte do Estado e de empresas. E que, para assegurar os direitos indígenas, é preciso que esses territórios, se foram usurpados, que eles sejam devolvidos a qualquer tempo. Acaba, portanto, com tese, em 1997, com qualquer tese sobre marco temporal. Depois a gente vem com as declarações, mas eu quero chamar a atenção, já para terminar,
das relatorias de povos indígenas que foram criadas no sistema ONU, que vem afirmando autodeterminação, direitos territoriais e necessidade de consulta, e precedentes importantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que analisa o artigo 21 da Convenção Americana, que trata apenas de direito de propriedade, e a Corte IDH firmou uma jurisprudência muito consistente sobre território, sobre usufruto exclusivo dos povos indígenas, sobre os recursos ali existentes, necessidade de consulta e necessidade de consentimento quando há hipóteses de desterritorialização ou impacto significativo nos seus modos de fazer, criar e viver. Quero lembrar, por fim, o que foi o movimento indígena em período de Covid. Denúncia do Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional por genocídio, a DPF no Supremo Tribunal, onde foram estabelecidas barreiras sanitárias, expulsão de invasores de seus territórios, necessidade do governo apresentar planos para desintrusão das áreas. Os povos indígenas foram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e obtiveram 4 medidas cautelares em favor dos Yanomami, Equana, Guajajara e Munduruku, né? O caso Yanomami já está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e em todas essas hipóteses foi dito que territórios invadidos são fonte de insegurança, são desrespeito a direitos assegurados no âmbito da Convenção, e, enfim, precisam ser enfrentados pelo Estado brasileiro. Eu fiz essa breve memória, que é minha memória, né, para mostrar que, enfim, no âmbito do direito, não só no âmbito do direito interno, como no âmbito do direito internacional e regional, o tema territorialidades, ele foi um tema que veio merecendo atenção e foi aprofundado ao longo do tempo. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao professor João Pacheco por essa oportunidade e, enfim, dizer que o trabalho da antropologia foi fundamental, foi a chegada de um olhar diferente no âmbito do direito que permitiu esses avanços. Muito obrigada.